E aí, o que é que os teóricos estão falando sobre motivação no século XXI? Se você não for inscrito do canal, aproveite a oportunidade, se inscreva, tecle o sininho, porque aí você fica sabendo que tem vídeo novo no ar. E toda quarta eu coloco vídeo novo no ar. Se achar bacana, dê um like, compartilhe, me ajude a fazer o canal crescer. Vamos falar de motivação hoje. É um tema que eu estudo, que eu trabalho, e eu tenho acompanhado as mudanças que se verificam no mundo do trabalho. Nós estamos numa época nova. Comecei a trabalhar no século XX, lá pelos anos 70, e de lá para cá eu vi muita coisa mudar, muita coisa acontecer, muita teoria surgir, muito modismo vir, muito modismo passar. Quero passar para vocês um livro que eu acho interessante e que fala e orienta sobre a motivação neste século XXI. O livro é de Kenneth Thomas e o título é A Verdadeira Motivação. É um livrinho gostoso de ler e ele vai trabalhar o processo de motivação para a vida, para o trabalho, para as empresas, destacando 4 pontos, 4 elementos que podem fortalecer o envolvimento das pessoas. E aí o autor vai explicando suas ideias e ele escreve de uma forma bastante didática, é gostoso de ler. Não é um livro muito grande, abre para citações de outros autores, aí quem quiser pode se aprofundar, para um trabalho de pesquisa. Acho que é um livro bom para ser consultado. Pessoal, século XX foi um século marcado por um grande crescimento econômico no mundo todo e foi o século em que a tecnologia evoluiu bastante e com isso a produtividade cresceu muito e com o crescimento da produtividade os preços dos produtos foi caindo e a possibilidade de mais pessoas terem acesso foi aumentando. Então foi, apesar das diferenças sociais, apesar das injustiças, porque teve gente que se beneficiou desse crescimento bastante e teve gente que teve que trabalhar muito para poder se beneficiar um pouco. Então, apesar da disparidade da participação nos lucros de todo este crescimento, a verdade é que o mundo mudou muito. O mundo mudou muito. E hoje, século XXI, já com 20 anos mais passados no século XXI, a gente está vendo que essas mudanças estão cada vez mais aceleradas. Eu falo sobre isso também no meu canal. Tem playlist sobre processo de mudança. Dá uma olhadinha. Então, o mundo está mudando muito e uma coisa que eu constatei através das dicas de vários autores é que o tipo de trabalho que predominava no mundo no século XX é diferente do tipo de trabalho que nós temos hoje. No século XX, tinha muito trabalho na área de produção, trabalhar na indústria, você como funcionário, linha de montagem, era um trabalho que tinha fácil de encontrar, as empresas precisavam de mão de obra. Só que o que aconteceu à medida que a tecnologia desenvolvia? O pessoal foi construindo robôs, foi automatizando a linha de montagem, colocando máquinas mais sofisticadas. E aí as pessoas foram perdendo emprego porque não se precisava mais de gente para isso. Os bancos, quanta gente da área bancária não deixou de trabalhar nos bancos? Indústria automobilística, essas indústrias foram enxugando o seu quadro de pessoal. E tivemos a pandemia. Com a pandemia, 2 anos, as pessoas foram submetidas a uma outra condição. Muita gente perdeu o emprego e aí se descobriu a possibilidade fantástica do home office. Existia, mas muitos não trabalhavam. E agora, aí, em função da crise, tiveram que trabalhar.
e ao trabalhar, perceberam que a produtividade era grande. Isso também mudou e está mudando o mundo do trabalho. Então, os gestores estão assistindo a mudanças e mudanças e mudanças aceleradas. E as práticas que adotavam para trabalhar a motivação da equipe, elas já não fazem tanto sentido hoje como faziam lá no passado. É preciso mudar também. Este livro vai falar sobre isso, sobre a necessidade de mudar. E aí a gente observa o que mobiliza as pessoas hoje. Primeiro, as pessoas, seja por falta de emprego, seja porque elas precisam se virar, estão passando situações difíceis, as pessoas estão tentando descobrir caminhos, estão tentando empreender. As pessoas estão brigando por impostos menores e estão brigando para que a sociedade organizada redistribua o lucro através de imposto negativo, através de programas de assistência, para que aqueles que não possuem muito capital possam não só alimentar sua família, como empreender e encontrar caminhos novos. Então tem muita gente hoje trabalhando na indústria alimentícia, muita gente indo para a indústria cultural, tem muito trabalho que está nascendo novo. E aí o pessoal percebeu o seguinte, que uma variável a ser considerada neste século XXI e que mobiliza as pessoas é a variável da autonomia. Você ter mais liberdade, você não ter que ficar preso a uma rotina de ir para o escritório, voltar para o escritório, ficar fazendo um trabalho burocrático. As pessoas estão buscando novos caminhos. Se você puder propiciar autonomia, 10 para você. Home office veio para ficar, mais home office. Além disso, as pessoas estão percebendo que aquilo que elas aprenderam foi bom, elas estudaram, fizeram cursos, mas o mundo está mudando. E aquilo que elas aprenderam está ficando para trás. Então, a aprendizagem continuada, buscar através das escolas ou da internet, nos computadores, buscar informações novas para você poder enriquecer o seu desempenho. Muitas pessoas assistem aqui o canal para ter essas dicas, para poder ler, para poder aprimorar seu desempenho. Então, uma característica desse século XXI é a busca da excelência, de você ser fera naquilo que você faz. E uma outra coisa que o pessoal tem percebido é que antes a gente trabalhava onde nos pagassem, mas depois as pessoas começaram a pensar que elas não vão trabalhar para uma empresa que produz um produto que não é bom, que produz mal para a sociedade. A gente começa a refletir aonde eu quero dar o meu talento, para quem eu quero vender o meu talento. Então as pessoas começaram a ficar mais atentas à questão do propósito. Qual é o propósito do meu trabalho? Eu existo, eu trabalho, eu tenho que trabalhar numa empresa que eu respeite e não apenas uma empresa que me pague, mas também eu tenho que respeitá-la, porque eu sei que no momento que ela precisar, ela vai me mandar embora. Então, se eu estou com ela, é porque eu acredito naquilo que ela faz. E aí, a questão do propósito começa a ficar importante. Muitas ideias interessantes você vai encontrar lendo esse livrinho. Fica aqui a dica: a verdadeira motivação. Pensando neste século XXI cheio de possibilidades, me veio à mente um trecho de um livro feito para crianças, muito interessante. Diz assim: Alice pergunta: pode dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de para onde queres ir, responde o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, diz Alice. Então, nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, respondeu o gato.